Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 2 de maio de 2012, e nós estamos juntos há 80 dias lendo a Bíblia, e hoje vamos ler o 11º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse capítulo, Paulo está continuando a responder perguntas que a igreja de Corinto lhe mandou. Ele começou a fazer isso no capítulo 7, onde tratou da sexualidade, do casamento. No capítulo 8 até o capítulo 10, ele respondeu uma pergunta sobre a possibilidade de se comer carne sacrificada a ídolos. E ao tratar do assunto da carne sacrificada a ídolos, Paulo passou por temas relacionados, quais sejam a minha liberdade, a possibilidade de exercê-la, mas a limitação dessa liberdade pelas medidas do meu irmão e de forma que eu evite colocar tropeço ao meu irmão. Paulo tratou disso no capítulo 8. Eu até posso comer entendendo que o ídolo não é nada, mas se o meu irmão for tropeçar, eu não devo comer. Para quem achou que isso fosse uma renúncia muito grande, eu não devia ter que renunciar a nada por causa da medida do outro que é mais fraco na fé, Paulo tratou no capítulo 9 do seu próprio exemplo, de que ele não se importou de trabalhar sem receber sustento na igreja de Corinto, para não colocar tropeço aos irmãos, embora os outros apóstolos fossem sustentados pela igreja. Paulo fala de diversas outras coisas a respeito da sua vida, em que ele deixou de exercer os seus direitos pelo bem da causa. Então ele dá um exemplo de si mesmo, de como renunciar ao seu direito em nome do amor e em nome do progresso do Evangelho, atitude que ele recomendou no capítulo 8 e que ele mostrou que dava o exemplo sobre ela no capítulo 9. Temendo que as pessoas, julgando isso um fardo muito grande, decidissem não cumprir e acabassem colocando a perder tudo aquilo que já haviam conquistado, no capítulo 10 Paulo conta a história de Israel, mostrando que o povo de Israel saiu do Egito, foi guiado pela nuvem de glória de Deus, bebeu de uma água que saía da pedra no deserto, comeu do maná, mas muitos não entraram na terra prometida por causa de murmuração, por causa de idolatria, pecados que estavam associados àquela discussão. Então Paulo os exorta a levarem isso em consideração e acatarem o seu ensino de não comer carne sacrificada a ídolos, levando o irmão em consideração. E é assim que nós terminamos o capítulo 10. No verso 32, então, ele vai dizer: não se torne causa de tropeço para ninguém. E no verso 33, vamos procurar ser agradáveis a todos, sem buscar o nosso próprio interesse, mas o de outras pessoas para que sejam salvas. E nisso vamos imitar o apóstolo Paulo, como também ele imitou o Senhor Jesus Cristo. É assim que termina o primeiro versículo do capítulo 11, que na verdade pertence à discussão anterior do capítulo 10. Esse assunto de abrir mão do seu direito por causa do irmão, de restringir a sua liberdade e usá-la com responsabilidade para o progresso do reino, ainda está em pauta quando Paulo agora vai responder outras duas perguntas, outras duas questões tratadas no capítulo 11. Não é explícito aqui no capítulo 11 se a igreja de Corinto perguntou a ele sobre este tema ou se ele tinha notícias, o que parece mais provável, a respeito desses dois desvios. Quais seriam eles? O primeiro, o uso do véu. Naquela cultura, era a expressão de submissão da mulher ao homem que ela cobrisse a sua cabeça com um véu. A igreja de Corinto sabia que em Cristo não há nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, que todas as distinções que a sociedade daquela época, por conceitos humanos, estabelecia e mantinha de forma tão rígida, em Cristo eram eliminadas e todos são iguais perante o Senhor. Algumas mulheres abusando dessa liberdade, note a semelhança com gente que abusava da liberdade de comer carne sacrificada ao ídolo no capítulo 8. Algumas mulheres abusando dessa liberdade no capítulo 11 resolveram ir para a igreja agora sem usar véu, dizendo: eu sou livre e eu não tenho que me submeter a homem nenhum. E o apóstolo Paulo vai traçar um argumento dizendo que elas deviam sim, com duas grandes afirmações. A primeira vem na economia da Trindade. Que é isso? Capítulo 11, verso 3. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Se dentro da Trindade, onde Deus Pai é igual a Deus Filho, que é igual a Deus Espírito Santo, há uma submissão voluntária de Deus Filho a Deus Pai é o cabeça de Deus Filho,
homem e mulher que são iguais em Cristo deviam entender também que o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, existe na própria Trindade uma submissão que não quer dizer diferença de valor, mas quer dizer diferença de papéis. E esse é o primeiro argumento que Paulo usa para dizer que a mulher deve ser sim liderada pelo marido e que o uso do véu vai refletir esse conceito. O segundo argumento de Paulo está no versículo 8, que vem da ordem da criação. O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher que foi feita do homem. No verso 9 é dito, o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Todo mundo conhece a história. Adão foi criado primeiro, Eva depois, como sua auxiliadora, a partir da sua costela. Isso indica uma certa primazia que não tem a ver com valor, mas isso indica uma certa primazia do homem na sua liderança, e a mulher tem que caminhar submissa ao homem. E com base nesses dois argumentos, da economia da Trindade e da ordem da criação, o apóstolo Paulo entende que essa ordem estabelecida por Deus deve estar em vigor na igreja e que, embora haja liberdade e igualdade de todos perante Jesus Cristo, a mulher precisa refletir essa submissão dentro da igreja usando o véu. Então, este é o assunto dos 16 versículos iniciais do capítulo 11. Esse tema não quer dizer que hoje a expressão dessa submissão na igreja tenha que ser com véu. Isso era a maneira de expressar essa submissão na sociedade daquela época. Hoje as coisas são bastante diferentes. No entanto, ainda hoje, de acordo com os nossos próprios moldes culturais, ainda é necessário haver esse tipo de respeito, esse tipo de ordem dentro do corpo de Cristo. A partir do versículo 17, Paulo trata de um outro tema, também relacionado, que é a questão da Santa Ceia. Os irmãos daquela época não faziam como nós, que tomamos a Santa Ceia na igreja, durante o culto, num local em que nós separamos para adorar a Deus e só ali. A igreja se reunia de casa em casa e as pessoas celebravam a Santa Ceia durante a refeição, que tinha inclusive outras comidas servidas ao mesmo tempo. Em algum momento eles paravam, tomavam o pão, separavam do seu uso cotidiano com ação de graças e faziam a mesma coisa com o cálice logo a seguir. Mas, possivelmente até mesmo por causa desse tipo de distorção que começou a caracterizar a ceia, que hoje nós temos a Santa Ceia realizada na igreja no contexto do culto. Qual era o problema da Santa Ceia aqui? É que irmãos que tinham mais posses e que estavam acostumados com alimentos de melhor qualidade e estavam tratando com desprezo o outro, não estavam querendo esperar o outro, eles começavam a festa, a ceia mais cedo e comiam, e quando o outro chegava já não tinha mais nada para ele. O que é isso? É o mesmo tipo de atitude. Quando eu falo assim, eu não vou esperar o pobre porque a comida dele não me interessa, eu vou comer primeiro. É o mesmo tipo de atitude da mulher que fala, eu não vou pôr o véu para mostrar submissão para o homem. É o mesmo tipo de atitude da pessoa que fala, eu vou comer carne sacrificada ao ídolo, sim, pense o outro que quiser. Em todos esses casos o problema é o mesmo, é falta de amor. Então o apóstolo Paulo vai dizer que era preciso entender que as pessoas, se fizessem isso, não estariam celebrando de fato a verdadeira ceia do Senhor. Ele lembra, a partir do verso 23, as instruções do Senhor Jesus e diz que as pessoas devem se examinar para não participar da ceia de maneira indigna. E o indigno aqui no verso 28 no verso 29 é participar sem discernir o corpo. O corpo aqui pode ter a ver, sim, com o fato de que o pão é um símbolo do corpo de Cristo, até porque Paulo havia acabado de lembrar isso nos versículos anteriores, mas, acima de tudo, o contexto deixa isso bem claro. Discernir o corpo é discernir que nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos uma família espiritual, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E isso precisava ser levado em conta por uma igreja que estava valorizando o exercício dos dons espirituais, quem fala em línguas, quem profetiza, que estava gerando partidos dentro de si mesma, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e que estava, no final das contas, valorizando seres individuais, valorizando talentos individuais, mas se esquecendo, acima de tudo, o mais importante é que todos somos um. Mais uma vez, a grande lição aqui
é que precisamos entender que a igreja é uma grande família e que a grande evidência de que nós pertencemos a Jesus, o grande testemunho para o mundo, é o amor que dispensamos uns aos outros. Sem partidarismo, sem vanglória, sem vaidade dentro da igreja, porque esse sabe mais que aquele, porque o meu líder é melhor do que o seu. Sem pecado, lembre-se da questão da imoralidade no capítulo 5, sem mau testemunho com relação ao comportamento conjugal, a igreja havia perguntado isso no capítulo 7, sem menosprezar o mais fraco, como diz o capítulo 8 até o 10. Se ele se escandaliza, isso é valor para mim. No capítulo 11 agora é sem subverter a ordem. Mulheres respeitando os homens. A liderança que Deus estabeleceu e que é refletida até mesmo na economia da Trindade deve ser visualizada por quem olha para a igreja. E a questão da ceia, uns esperando pelos outros em amor. Esse é o assunto deste capítulo 11. Reconhecemos, há muitas coisas aqui extremamente difíceis de serem interpretadas. Para lhe dar apenas um dos muitos exemplos aqui, o versículo 10 do capítulo 11 é de grande dificuldade de interpretação, que a mulher, por causa dos anjos, deve trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. É muito difícil resgatar o que isso significa. No entanto, apesar de haver várias questões ao longo deste capítulo que nós não podemos fechar o significado e a interpretação com certeza, a mensagem central do capítulo é essa que nós acabamos de expor e que cremos que é possível de ser compreendida, de ser conhecida e de ser obedecida por nós. E é isso que nós oramos, para que nossa igreja saiba evidenciar esse amor, esse respeito à ordem de Deus, esse respeito para com a mesa do Senhor, e que sejamos uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, que tem respeito pelo mais fraco na fé, pelo menos favorecido socialmente. E nisso eu louvo a Deus, porque eu vejo grandes sinais desta qualidade cristã na Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar. Eu dou graças a Deus por isso, por nossa igreja. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a viver este ideal na igreja do Senhor Jesus. Ajuda-nos a valorizar os nossos irmãos, a caminharmos de forma a não colocar tropeço a nenhum deles, mas sim a edificarmos a igreja do Senhor Jesus. Ajuda-nos a respeitar a Tua ordem criada e estabelecida para o mundo e para a igreja e a celebrar a morte do Senhor Jesus com respeito, com a devida ordem que a mesa do Senhor requer de nós. Abençoa-nos nessa leitura desta carta e abençoa-nos com aprendizado enquanto caminhamos nesta maratona bíblica. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.